a gente tem aqui alguns destaques desse artigo, vale a pena a gente dar uma passada, né? Lula disse, por exemplo, esse hemisfério pertence a todos nós. Vamos lembrar que publicações recentes do Departamento de Estado americano, portanto oficiais da conta deles, falavam assim, nosso hemisfério, né? Como se o hemisfério fosse mais dos Estados Unidos do que de qualquer outro país que o integra. Vamos mais à frente, temos uma arte aí para rodar, que está separadinha aqui, onde ele fala... Aqui. Esse é um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Aquilo que a gente vinha falando. Quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser a exceção e se torna a regra, a paz, a segurança e a estabilidade globais ficam comprometidas. Aí não tem dúvida de que ele está falando. Ele está falando do uso da força por parte de quem? Dos Estados Unidos. E ameaça o quê? Segurança e estabilidade do mundo inteiro, não é só do nosso hemisfério, não. Ou seja, um artigo duro ali, que vai diretamente aos Estados Unidos. Está falando em como lidar com os Estados Unidos. Me parece que aqui é uma postura muito assertiva do governo brasileiro. Vamos mais? É particularmente preocupante que tais práticas estejam sendo aplicadas na América Latina e no Caribe. Trazem violência e instabilidade a uma parte do mundo que luta pela paz por meio da igualdade soberana das nações, da rejeição do uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos. Não seremos subservientes a projetos hegemônicos. Construir uma região próspera, pacífica e pluralista é a única doutrina que nos convém. Aqui ele não cita ainda Estados Unidos, mas mais à frente no texto ele vai citar especificamente, e é claro que esse recado todo é para os Estados Unidos o tempo todo, só que ele só vai citar isso no texto mais à frente um pouquinho. A gente tem na finalização do texto, que é a próxima tela aqui. Nesse espírito, o meu governo tem se engajado em um diálogo construtivo com os Estados Unidos. Somos as duas democracias mais populosas do continente americano. Nós, no Brasil, estamos convencidos de que unir nossos esforços em torno de planos concretos de investimento, comércio e combate ao crime organizado é o caminho a seguir. Somente juntos poderemos superar os desafios que afligem um hemisfério que pertence a todos nós. Aquela ideia, de novo, que o chamado hemisfério ocidental é de todos os países que o integram, que faz sentido, é uma rejeição categórica às recentes políticas dos Estados Unidos e me lembra um pouco um tom que a gente tem visto surgir mais e mais vezes em análise, não apenas de lideranças globais preocupadas com essa megalomania imperialista do Trump, mas se a gente for ver, teve um editorial há 2 dias no jornal É o País, que falava da importância de desamericanizar o mundo, de entender que os americanos e os Estados Unidos não são mais aquele porto seguro, nem para a defesa da democracia, nem para a garantia de segurança de seus parceiros e aliados, e tampouco para a garantia de contratos comerciais a serem assinados. Me parece que esse tom assertivo do presidente Lula no seu artigo vai um pouco nessa linha também, de tentar botar algum limite, porque é necessário botar algum limite, sem dúvida nenhuma, nas relações internacionais com o todo-poderoso Donald Trump e os Estados Unidos, né? Você diria que está havendo uma certa impaciência, um certo cansaço de vários países em relação a essas ações de Donald Trump? Os países sabem que não podem entrar em confronto direto com os Estados Unidos. São a maior potência militar do mundo, uma potência econômica tampouco. Ao mesmo tempo, os países estão buscando, e o Brasil, nesse artigo do presidente, está buscando também, entender aonde vai colocar limites, o que não é aceitável para o Brasil. E aí, isso só vai valer, de fato, como algo consistente, com desdobramentos efetivos e tudo mais, se essa for uma posição que foi encampada também por outros parceiros do hemisfério, outros parceiros de outras regiões do mundo também. Me parece que estamos no momento ainda de tentar ver como o mundo deve se posicionar em relação a esses Estados Unidos tão truculentos, que veem na força a ferramenta mais simples de usar, seja a força militar, seja a força das tarifas comerciais. E é necessário que você tenha outros caminhos que não apenas a truculência, senão aí é a barbárie, né? Aceitar a barbárie é aceitar o quê? Seremos subservientes para sempre? Temos que aceitar tudo o que Trump disser? Merval, eu queria te propor, agora eu olhei o telefone aqui só para olhar a data. Amanhã completa 1 ano do governo Trump, 1 ano que ele assumiu, dia 20, né? Ou seja, a gente tem 3 pela frente. Nossa, parece que foram 35 Não anos. Parece que ele já está aí há um tempo enorme e amanhã faz 1 ano. Eu acho que o tom do Lula nesse discurso e o tom da política brasileira em relação ao Trump, depois
dos primeiros momentos, né, que foram muito tumultuados, esse tom, eu acho que o Brasil encontrou um tom correto para lidar com o Trump, que também não gosta de perdedor. Não gosta de cara que... Baixa a cabeça. Ele pede a subserviência, ele quer a subserviência, mas ele não gosta do ele não dá não valor. Valoriza. Então, eu acho que o Brasil está encontrando um tom bastante razoável para ter esse contato com os Estados Unidos, e é isso. Nenhum país do mundo pode enfrentar os Estados Unidos do jeito que o Trump governa, né? Então, porque ele não tem limitações. Os outros presidentes ainda tinham limitações morais, limitações conceituais. Então, o Trump não tem isso. Não, eu acho que o artigo do presidente Lula foi muito feliz. Agora, não é a primeira vez, né, Daniel, que o presidente Lula confronta... Não, mas ele confronta de uma maneira... inteligente, de uma maneira elegante. De uma maneira elegante. Ele, inclusive, oferece caminhos possíveis. Deixa uma porta aberta para negociação. Para conversas, para negociações. Quer dizer, ele deixa ali a porta aberta para algumas possibilidades de diálogo com os Estados Unidos. Esse artigo me parece, acima de tudo, uma defesa de valores. Olha, esses são os valores que o Brasil defende. Esse é o caminho para o qual o hemisfério ocidental está seguindo. Esse caminho não nos interessa, ele nos gera desconforto por conta dessas e dessas razões. Então, é o Brasil se posicionando. O Brasil é a maior economia das Américas, depois dos Estados Unidos, é a maior economia do hemisfério ocidental, depois dos Estados Unidos, é a maior população do hemisfério ocidental, depois dos Estados Unidos. Então, me parece natural que o Brasil se coloque como uma liderança, nesse caso, e diga, olha, eu não concordo. Eu acho que esse não é o caminho. Acho que esse caminho que os Estados Unidos estão direcionando o nosso hemisfério não vai nos levar para um bom lugar. Acho que a gente tem que defender esses valores. Nesse sentido, o tom do presidente Lula me pareceu muito feliz, muito claro quais eram os objetivos e acho que eles foram alcançados. Se vai resultar ou não, é uma outra discussão, mas cabe ao Brasil se posicionar e convidar outros atores a participar desse tipo de conversa. E é interessante porque nesse conflito Brasil e Estados Unidos é o conflito básico da política externa brasileira. A política externa brasileira sempre tendeu mais para a esquerda e, às vezes, até exagera nessa tendência. Mas não está enfrentando os Estados Unidos como um radical que quer se contrapor ao imperialismo. Ao imperialismo. Não, aquele chavão, né? Exatamente. Não é o contrário. É uma coisa, uma negociação de nível igual. Vamos sentar na mesa, aqui é assim, vamos ver. E eu acho que ele superou bem essas primeiras crises e agora acho que está indo bem. Valdo, qual foi a repercussão política aí em Brasília desse artigo do presidente? Olha, Leilani, quando ele decide publicar esse artigo no The New York Times, é óbvio que é um recado direto para a Casa Branca que o presidente Lula está querendo mandar. Ele faz questão, inclusive, de encerrar o artigo defendendo o caminho do diálogo com os Estados Unidos. Faz várias ressalvas, faz críticas ao presidente Donald Trump, pela sua tentativa de implantar um pensamento hegemônico no mundo, a partir da visão dele, Donald Trump, que Lula disse que a América do Sul não aceita, a América Latina não aceita, que não seremos subservientes a um poder hegemônico. Então, ele morde muito durante o artigo, de forma elegante, e no final convida, precisamos, queremos, estamos... dialogando com os Estados Unidos e queremos continuar nessa toada, né? O Brasil sabe que conseguiu, a dura custa ali, mudar a posição de Trump em relação ao governo Lula, mas isso pode se alterar no estalar de dedos. Então, o Brasil não pode ser também alguém que baixa a cabeça para Donald Trump, porque o que deu certo foi, como disse o Merval,
a decisão do Brasil de enfrentar os Estados Unidos, não de se curvar à pressão de Donald Trump. E isso deu resultado. Trump percebeu que com Lula, com o Brasil, ele não vai pressionar e aqui eles vão acatar exatamente o que ele deseja. Esse foi um recado também bem explícito que o Brasil mandou durante todo esse período em que esteve ali buscando o restabelecimento das negociações com os norte-americanos e conseguiu, né? E tem ainda a negociação a ser destravada, enquanto Trump... Agora ninguém nem fala mais, né? Mas a gente não sabe como é que ficou aquela imposição de alíquotas de 25% para quem fizer negócios com o Irã. Agora ele está falando na Groenlândia, parece que esqueceu o Irã e não sabemos se a questão do Irã vai entrar em vigor ou não vai entrar em vigor, porque agora a preocupação dele é com a Groenlândia. Esse pensamento errático e tensionador de Donald Trump não é o que o Brasil deseja. Inclusive, está prevalecendo neste momento a linha de Mauro Vieira, ali no comando do Ministério das Relações Exteriores, como principal interlocutor e conselheiro de Lula nessa área, que deveria ter sido desde o início, né? Hoje, Mauro Vieira esteve até bem cedo lá no Palácio Planalto conversando com o presidente Lula. Agora, o Brasil também não tem muito mais o que fazer, né, Leilane? Porque nós não temos, assim, um poder para confrontar totalmente os Estados Unidos.